Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 41. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 41 a seguir. Louvado seja o nosso querido e bondoso Deus. Aleluia. Essa noite eu quero falar sobre um pai muito especial chamado José, esposo da Maria. Então vamos ler o texto. Lucas 2, versículo 41 a seguir. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele completou 12 anos de idade, está falando de Jesus, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais então o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você nos fez isto? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." Ele perguntou: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Nós oramos agora pela vida do nosso irmão Osmar. Pedimos a tua bênção sobre a vida dele lá naquele hospital. A completa cura e restauração, Senhor. Nós também oramos por dezenas de famílias enlutadas pela queda deste avião. O Brasil em lágrimas, e nós aqui também comovidos entramos no momento de intercessão e oração por todas as famílias enlutadas. Pedimos o seu conforto, o abraço do Senhor sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dos pais, os homens desta igreja, aqueles que aqui estão e os que por algum motivo, ou festa com a família, ou mesmo viagem, faltaram. Que o Senhor alcance cada um deles e os abençoe. Nós louvamos ao Senhor pela vida de todos eles nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar sobre José, mas de uma forma bem abrangente para o marido e mulher. O texto que nós lemos aqui hoje, ele está narrando a história do momento em que Maria e José vão a Jerusalém e Jesus, entre aspas, fica para trás, se perde, fica para trás. E eles, depois de caminharem muito, achando que eles estavam na caravana, no grupo, dão falta de Jesus e voltam correndo. O encontram no templo e o desenrolar dessa história é maravilhoso.
Em primeiro lugar, a gente olha para esse texto e vê logo que todo pai e toda mãe sempre tem o dia de apuro. Esse dia foi um dia muito difícil para Maria e José. Imagina você ir para casa achando que seu filho está sentado no banco de trás do carro e você chega em casa cantando, aleluia, glória a Deus, que culto maravilhoso, agora eu vou comer meu sonho de valsa. E aí você abre a porta do carro, a porta de trás, e o seu filho não está lá. Meu Deus! Foi exatamente isso que aconteceu com Maria e José. Tiveram um dia apavorante, um dia que os assustou, um dia que os tirou do sério, que os apavorou. Assim também todo pai e toda mãe tem dias de aflições, dias de lutas, dias de desafios, dias que você olha para os seus filhos e não vai entender tanto, dias que você vai talvez olhar e dizer, perdi o controle. Você vai ver os seus filhos criar asas, você vai ver os seus filhos decolar, você vai ver os seus filhos voarem longe, irem distante, alcançar coisas, amigos que você não conhece e participar de famílias que você talvez nunca tenha visto. E assim, a gente vai olhando e vendo os desafios que todo pai e que toda mãe tem familiar dentro da sua casa. Agora, quando eles se preocupam, né? Maria, quando você olha para Jesus, todo mundo fala sempre sobre Maria. Maria, a mãe de Jesus, né? Maria, a mulher amável. Maria, a mulher tão especial, bem-aventurada, a mulher que teve o seu útero ungido pelo Espírito Santo para conceber Jesus, e ficamos sempre em Maria. Agora, José foi um homem e uma peça muito importante na vida de Jesus, começando antes dele nascer, porque José foi um homem sábio. Mateus capítulo 1 relata que José era um homem sábio, era um homem temente a Deus, e que José chega a pensar em largar de Maria, porque de repente eu estou noivo e encontro a noiva grávida, e ele pretendia se separar, e o texto diz que era escondido, para que aquilo não fosse um escândalo, não sujasse o nome dela, não ficasse mácula, não ficasse aquela bagunça toda. Então você vê que era um homem sábio, que era um homem que estava raciocinando qual a melhor forma, porque não estava entendendo aquilo tudo. Então José foi uma pessoa que trouxe dentro do lar de Jesus aquilo que só um homem, um sacerdote do lar pode fazer. Então, enquanto Maria é acolhedora, enquanto Maria é protetora, enquanto Maria é aquela que todo dia diz cuidado, todo momento está ali cuidando e dirigindo, José é aquele homem que traz a segurança. José é o provedor, o homem é o provedor, o homem é o sacerdote do lar. O homem tem que orar mais do que a mulher. Quem está sentado perto da esposa aí diz, vamos fazer uma disputa para ver quem ora mais lá em casa. O homem tem que orar mais do que a mulher, porque o homem é o sacerdote do lar. Isso é bíblico. O homem muitas vezes pensa, enxerga assim. A mulher é que sustenta a casa espiritualmente. É a mulher que ora, a mulher que discerne as coisas, e tudo. Mas o homem é chamado para ser uma responsabilidade, uma autoridade espiritual dentro da tua casa. Por isso que você deve cuidar até com as palavras que você diz, porque as palavras da mãe e do pai sobre um filho, elas são proféticas, elas são sementes, e a gente tem que cuidar do que a gente fala, porque muitas vezes, de repente, né, você já está lá, com o chinelo na mão e com a boca aberta, falando tanta coisa, né, só na mira, né? Como diz o meme da internet, irmão, minha mãe era boa na mira, meu irmão. E o chinelo chegava com força. A gente chegava a sentir o estalo ainda.
E ela sabia que a gente ia fazer a curva, então ela já jogava. Eu estava aqui, ela jogava lá. Mas que coisa, que mulher é essa? Fez curso de tiro? Então, os pais é tão importante na vida de um filho, né? Sempre nós precisamos pensar o seguinte: mais do que nós desejamos para os nossos filhos, mais do que nós queremos para os nossos filhos, mais do que nós planejamos para os nossos filhos, nós temos que lembrar sempre do que Deus planejou para eles, do que Deus tem para eles, do que o Senhor tem reservado para eles. E você ensina o filho, a criança, num caminho em que deve andar. E a criança, quando crescer, não se apartará dele. Então nós vamos sempre ter esses momentos de desafios que virão e que os filhos vão nos promover fortes emoções. Fortes emoções. Segundo lugar, procura Jesus, meu filho. Procura Jesus. Logo Maria e José falou: meu Deus, e agora? E cadê Jesus? E saíram procurando Jesus. Então vamos lá. Se você já encontrou Jesus um dia e o perdeu, hoje é o dia de procurar Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Cristo, hoje é o dia de procurar Jesus. Se você nessa noite chegou aqui desanimado, triste, duvidoso na tua fé, frio espiritualmente, hoje é o dia de procurar Jesus. Se você está olhando para esse mundo apavorado, sem saber o que fazer, talvez até desiludido com a vida, dentro e mergulhado dentro de uma depressão, hoje é o dia de procurar Jesus. Talvez você está aqui, perdeu o pai, ou talvez seja um filho adotivo, ou talvez você nem sabe por onde andam os seus pais, ou talvez o seu pai não lhe tratou bem, ou talvez você é pai, é mãe e pai dos seus filhos. Isso não importa. O que Deus está te dizendo é: levante a tua cabeça, o teu ânimo, recobra a tua força, aleluia. Porque nas horas que nós nos vemos em aflição, o que nós precisamos é encontrar Jesus. Encontrar Jesus. Então eles voltam correndo para encontrar o nosso Senhor Jesus. E encontrar Jesus é encontrar o equilíbrio. Encontrar Jesus é encontrar o centro da vida. Encontrar Jesus é encontrar um raciocínio correto. Encontrar Jesus é estar no caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho. Então encontrar Jesus é achar a solução. Quantos concordam comigo? Levante a sua mão e dê o maior glória a Deus, aleluia. Maior glória a Deus. E quando eles voltam correndo para o templo em Jerusalém, e eles encontram Jesus, E quando eles encontram Jesus, eles celebram. Encontramos a Jesus, encontramos o nosso filho. Eles celebram, eles festejam, eles agradecem a Deus. Eles estão com o coração ali alegre, festejando ao Senhor. Muitas pessoas têm a facilidade de festejar o show, de festejar o filme, de festejar Olimpíadas, de festejar novelas, de festejar histórias, e não tem o prazer de festejar Jesus. Não tem o prazer de festejar e de glorificar e de exaltar e de aplaudir e de glorificar ao Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós não temos esse relacionamento com o Pai. Isso porque muitas vezes nós não encontramos Jesus. Quantas vezes a gente fala: vamos aplaudir, vamos dar uma maior glória a Deus, como eu sempre digo, e às vezes alguém vai emburrado, vai da boca para fora, vai porque alguém lhe mandou. Será que a gente consegue glorificar a Deus por 2, 3 segundos? 1, 2, 3, já.
Levante as duas mãos ao céu e adora Ele de todo o teu coração. Festeja quando você o encontra, festeja quando você o ouve, festeja quando você o louva, festeja quando você vem na igreja e acha Ele, e encontra Ele. Porque Ele é o nosso Pai espiritual. Nós temos um Pai físico, carnal, mas Deus é o nosso Pai. E desenvolver relacionamento é comer um saco de sal. Desenvolver relacionamento não é apenas andar do lado, é andar de mãos dadas. Desenvolver o relacionamento é conhecer as falhas, as frustrações, as lágrimas. Conforme você vai andando junto com alguém, é que você vai desenvolvendo o relacionamento. Quando alguém adota uma criança, como se desenvolve o relacionamento de pai e filho? Com o tempo, com a caminhada, não é da noite para o dia. Os primeiros dias poderá haver frustrações dos dois lados. Os primeiros dias poderão ser até mesmo de lágrimas escondidas, mas poderão ser de lágrimas. Mas conforme os dias vão se passando, e o pai vai caminhando com aquela criança, aí sim ela vai se tornando filho e o pai vai se tornando pai. A nossa vida com Deus não é diferente. Alguém se entrega a Cristo, alguém vem à igreja, e depois vai vir de novo, e depois vem na oração, e depois vem de novo, e depois vai aprender um hino, e depois vai ter uma Bíblia, e vai ler a palavra, e vai passar 1 mês, 2, 3, 5, 1 ano. E conforme você vai caminhando, é que você vai se tornando filho, e é que Deus vai se tornando pai. Não é da noite para o dia. Você vai desenvolvendo com Deus um relacionamento, uma comunhão. E essa comunhão se desenvolve conforme você vai caminhando com o Senhor, aleluia. Existe uma história de um fazendeiro australiano muito interessante. Esse homem tinha criação de ovelhas, e 2 das suas ovelhas estavam prenhas. E as suas ovelhas chegaram para dar cria no mesmo dia. As 2 dariam os seus filhotes. E o que houve foi que uma das ovelhas, na hora de criar o seu filhote, a ovelha morreu. O filhote ficou vivo e a ovelha morreu. A outra ovelha foi ao contrário. A hora que ela foi criar, o cordeiro nasceu morto e a ovelha continuou viva, mas agora sem o filho, porque o animal nasceu morto. Então tinha aqui uma ovelha enlutada sem o seu filho que não nasceu, e do outro lado um filhote sem a mãe que morreu no parto. Aquele fazendeiro teve uma ideia, e ele pensou: eu vou pegar o cordeiro dessa ovelha que morreu e vou pegar o seu sangue e vou passar esse cordeiro sobre a ovelha que ficou sem a mãe. E ele esfregou aquele cordeiro sobre a ovelha que ficou sem a mãe. Pegou o sangue daquele cordeiro morto e passou sobre aquela ovelha. E disse: vamos ver se dá certo a minha experiência. Agora eu vou pegar essa ovelha sem mãe e vou levar para a ovelha sem filho. E ele pega aquela ovelha com o cheiro da ovelha que morreu e leva. E quando chega, a ovelha cheira aquele filhote e empurra ele para baixo da sua barriga. O adota.
O que aquela ovelha se identificou foi exatamente com o cheiro do seu filhote, o seu sangue. O que Jesus fez por nós foi exatamente isso. Ele morreu no nosso lugar e Ele passou o seu sangue precioso sobre nós. E nós que ficaríamos perdidos, Ele nos adotou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você estava perdido, não havia esperança. Mas por causa do Cordeiro que morreu, do sangue derramado, oh glória, foi passado sobre você, e em Cristo nós fomos adotados. Aleluia, levante a tua mão e dê o maior glória a Deus aí, aleluia. Porque Deus é Pai. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos fala sobre isso. Paulo escreve sobre isso e nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, aleluia. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, aleluia. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados. Aleluia! Ele é o nosso Abba. Aleluia! Ele é o nosso Pai. Aleluia! Ele é o nosso provedor, aleluia, Ele é o nosso Senhor, aleluia, oh glória seja dada, nos trouxe para perto, e agora o Espírito de Deus é quem testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu não consigo te provar, eu não tenho como te testificar, a não ser pela Bíblia. Eu não tenho como entrar dentro da tua mente, do teu coração e dizer: você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Não, mas o Espírito Santo entra dentro da tua alma e ele te convence, e aleluia, e diz: filha, filho, filha, filho, filha, filha, filho, aleluia, aleluia. Só quem é filho, levante a tua mão e adore ao Pai nessa noite. É o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é um passe de mágica, é relacionamento. Não é um passe de mágica, é fé. É fé. Eu creio e logo tudo isso se torna uma realidade na minha vida. Por isso que eu quero terminar afirmando que Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. Quando alguém adota uma criança, então a gente sempre escuta e tem a ideia de que um casal vai lá e adota uma criança. Mas na verdade não é só isso. Porque a criança também tem que adotar os pais. É uma via de duas mãos. Se os pais vão lá e adotam aquela criança, por outro lado, aquela criança tem que olhar para os olhos dos pais e dizer: são meus pais. Então aqui está um grande segredo para a nossa vida espiritual. Não basta apenas Deus me adotar e dizer: você é meu filho, eu morri na cruz do Calvário, eu sou o cordeiro morto que passei o sangue sobre você e você foi adotado. Mas eu tenho que olhar para ele e dizer: é meu pai. Eu tenho que olhar para ele e reconhecer que é o meu pai.
As lembranças que a gente tem com nossos filhos são eternas, não terminam. A Paula não sabia nem falar, desse tamanhozinho assim, não podia me ver que falava assim, piscina papai, chamando para ir levar lá na piscina. Piscina papai, querendo ir para a piscina. E eu muitas vezes nem conseguia ir, falava, tá fetado, tá fetado, tá fechado, tá fetado, tá fechado. Hoje está fitado. Aí ela aquietava. Mas muitas vezes colocava ela num banquinho da bicicleta. E eu ia pedalando e levando ela naquele banquinho assim na minha frente. Aqueles banquinhos que vai no guidão da bicicleta. E quando eu chegava lá na piscina, claro que era só o pai e a filha, a mãe não estava por perto. Eu falava para ela, segura a respiração. Santo Deus. Segura a respiração e quando você estiver nas nuvens, você dá um glória. Levanta as duas mãos que você vai ver que delícia. E ela virava para mim e falava assim, vai papai, vai. E eu pegava aquela coisinha assim, pequenininha no colo. E falava, o pai vai contar, prepara. E já ria antes, só de eu falar, vou contar, dava aquelas gargalhadas. E eu, e ria. Tinha hora que eu caía no chão rindo junto. Aí depois, 2. E aquela coisinha na mão assim. Vai pai, vai. 3. E jogava, meu irmão, no glória. Meu Deus, se a mãe vê... Se a mãe vê, nasce outro filho. Aí, ela caía dentro daquela água, jogava, voltava, falava assim, mais alto. Falava, glória a Deus. Mais alto. Aí, vamos de novo. 1. Ela já sentiu frio na barriga, no número 1 já. 2, 3. Aí eu já jogava uns 50 centímetros mais alto. E caía naquela água, esparramava para todo lado. E aquilo são momentos que ficam na nossa memória. E esses momentos de intimidade é que formam o laço, o relacionamento, é que formam a intimidade. Então, com Deus a gente tem que ter história. Com Deus a gente tem que ter um calendário. Tem os dias, oh meu Deus, aquele dia que eu caí de joelho, aquele dia que a minha perna bambeou, aquele outro dia que cantaram aquele hino pela primeira vez, eu nunca tinha escutado. Eu achei um grande tesouro. Meu Deus do céu, minha vida mudou. Aquele dia que eu fui lá na frente, o dia que oraram por mim, meu Deus, o dia que eu perdi a vergonha e dei um terra, bati o pé no chão e dei uma rodada, deu um glória diferente. Ah, que coisa boa. Isso são relacionamentos que você vai desenvolvendo com Deus. Deus vai se tornando seu pai e você verdadeiramente vai se tornando seu filho. Vai entrando numa profundidade maior com o Senhor. Mas por que ela vinha e falava, joga de novo? Por causa da confiança. Por causa da fé. Ela sabia que eu não ia jogar ela no chão. Não ia machucar. Ela sabia que, por mais louco que parecia uma brincadeira daquela, só ia ser algo bom, porque o meu pai, será que você pode dizer para alguém, Deus não é brigado com você? Deus não é brigado com você. Deus não te persegue para puxar as orelhas e te deixar ajoelhado no milho. Deus não te persegue com um raio na mão dizendo, agora eu mato essa miséria. Todos os dias ele olha com um olhar de pai e diz de novo, cocô na calça. Aí Deus olha e diz, como eu amo. É meu filho. É minha filha.
nessa noite tão especial do Dia dos Pais, indiferente de qual seja a sua realidade, a sua história concernente a isso, eu já contei algumas vezes a minha história com meu pai, que não foi boa, terminou boa, mas foi um acidente de percurso, foi uma história muito triste, eu sofri muito com o meu pai. Então, independente da história que você vive, da história que os seus filhos estejam passando, eu quero lhe dizer que você olhe para Deus nessa noite como seu pai. Como seu pai. Que você olhe para Deus nessa noite como o seu pai. O seu pai. O Senhor que cuida de nós. Para terminar, e eu quero ler a palavra mais uma vez. João capítulo 1, versículo 12. Está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos são filhos de Deus? Não. O que é que o texto nos diz? Aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram no seu nome, aqueles que se renderam a Cristo, a esses ele deu o direito. Aleluia. Que essa noite você agarre a sua certidão de nascimento. Certidão de nascimento espiritual. Certidão de nascimento espiritual. E agarra ela e fala: opa, nasci de novo. Esse é o dia do meu nascimento. Porque eu criei no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aqueles que creram nele, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Curve a sua fronte. Jesus está aqui, dizendo: eu sou o teu pai, eu quero cuidar de ti. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o Senhor e quero cuidar de ti. Quero te envolver num relacionamento mais profundo comigo. Quero te envolver nas emoções da minha presença. Aleluia. Oh, glória a Deus. Servir a Deus não é somente na lógica, na ciência, no pingo, no i. Servir a Deus é servi-lo, é ter um envolvimento com emoções, é sentir a presença dele, é ferver diante dele, é queimar diante dele, aleluia. É rasgar o nosso coração e dizer a ele o quanto nós o amamos e quanto nós o desejamos. O Senhor está aqui nessa noite. E eu quero saber, onde está você que não é crente, que não é evangélico, ou que está afastado dos caminhos do Senhor? E nessa noite quer que eu ore por você. Onde você estiver, levante uma das suas mãos bem alto e eu quero orar por você. Onde você estiver, se alguém, levante a sua mão bem alto. Lá na transmissão também, se alguém, escreva aí: eu quero que ore por mim. Quero entregar a minha vida ao Pai do céu agora. E nós vamos orar também. Alguém aqui, eu quero orar por você. Se coloque de pé. Segundo apelo é para você que talvez chegou aqui e nem tenha tido uma experiência muito boa com o pai, com o seu pai biológico, com a sua história, com a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra e para te dizer: eu tenho algo novo para ti. Algo novo para ti. Algumas pessoas que não tiveram o entrosamento legal com seus pais têm a dificuldade de um relacionamento profundo com o Pai do céu.